filosófica e a nível de princípios. Hoje vamos tentar ver, enxergar de uma maneira mais prática a aplicação dentro principalmente da acupuntura desses princípios, que é o Yin, o Yang, certo? Então vejamos só, tendo visto o que caracteriza o Yin e o Yang, a gente pode colocar o Yin e o Yang em todos os fenômenos da natureza, né? É uma lei universal e de maneira mais prática nós iremos abordar da seguinte forma, né? Iniciando aqui. Então veja só, na natureza a gente pode ver que o Yang ele vai ter aquelas características, dando uma pequena revisada, de tudo que é luminoso, tudo que é claro, tudo que é expansivo, né? Tudo que envolve o calor, que envolve a atividade. Então tudo isso envolve exatamente as características Yang. Já o Yin, eles caracterizam de uma maneira completamente oposta. Então o Yin seria tudo que é contrativo, tudo que é frio, tudo que se recolhe, tudo que é mais denso. Passando para um aspecto mais humano, e a gente já vendo em que a gente pode utilizar, caracterizar os fenômenos do nosso corpo em Yang, a gente pode ver o seguinte: o Yang seria aqueles fenômenos que tendem a se manifestar na superfície. O Yang está mais na superfície, diz respeito à região dorsal do corpo, isso quer dizer a região posterior, porção supradiafragmática, quer dizer toda a parte superior do corpo, como a gente vai ver mais na frente. Yang corresponde às vísceras. Já o Yin, ele vai ser essas regiões mais profundas, mais internas do corpo. A região central no sentido mais menos periferia, né? Não necessariamente na região diafragmática, porque justamente a região infradiafragmática é mais Yin, quer dizer a parte de baixo do corpo. Os 5 órgãos, né, em oposição às 5 vísceras, né, o sistema sanguíneo. Então vale aqui relembrar a relatividade de Yin, de Yang. Então veja só, nós colocamos, para exemplificar aqui, a região supradiafragmática como mais Yang. Sim, ela é mais Yang em relação à parte mais Yin, que é a infradiafragmática. Mas, por exemplo, a cabeça em relação ao ombro, a cabeça é mais Yang e o ombro é mais Yin, mesmo ambas estando na região supradiafragmática. Da mesma forma, a gente vai ver o pé em relação ao joelho, o pé vai ser mais Yin do que o joelho. Então essa relatividade a gente tem que ter em consideração quando for analisar alguma área, algum problema, porque sempre a gente vai ter o parâmetro para determinar o que é Yin e o que é Yang em função de algo, nunca por si só. Nada é absolutamente Yin ou absolutamente Yang, né? Então vejamos só, quando nós vamos classificar os sintomas ou a característica das doenças, então a gente vai ver aqui, toda doença que envolve um caráter de agitado, de ser forte, quente, seca, hiperfuncionante, quer dizer, o organismo está funcionando além do normal, aguda, né, que tem um início rápido, nós podemos classificar como Yang. Já
As doenças de caráter Yin, elas vão ser aquelas que são mais calmas, que são mais fracas, que têm características frias, envolve umidade, hipofuncionante e crônica. Crônica no sentido que ela demora mais tempo, já vem surgindo aos poucos, né? Está mais profunda, está mais arraigada. Diferente de aguda, que normalmente são doenças mais superficiais, rápidas e que tem um fim rápido também. Com relação a hipo e hiperfuncionante, por exemplo, um hipertireoidismo, onde a tireoide está funcionando em excesso, seria um aspecto Yang. A hipertireoidismo, ela já está mais fraquinha, já não está funcionando como deveria, então tem característica Yin. Inclusive os sintomas desses dois problemas, eles são realmente mais Yin e mais Yang respectivamente. A região supradiafragmática vai ser considerada Yang, a infradiafragmática considerada Yin. A lado direito será considerado Yang e o lado esquerdo considerado Yin. Então, novamente reforçando o aspecto relativo disso, né? Porque a gente está tomando o corpo todo como referência, mas cada parte em relação à outra, ela pode ser mais Yin ou mais Yang. As substâncias do corpo. Então, a gente vai ter aqui, né, por exemplo, que os 5 órgãos eles vão ser Yin. Quais são os 5 órgãos que a gente vai ver no vídeo posteriormente? Nós teremos o rim, o fígado, o coração, o pulmão e o estômago. As vísceras, elas vão ser mais Yang. Então, quais são as vísceras? Estômago, intestino, bexiga, vesícula biliar e intestino delgado. Parte superior é Yang, parte inferior é Yin. A energia, ela vai ser considerada Yang. Já o sangue, que é mais materializado, né, isso, mais denso do que a própria energia, será considerado Yin. E aí podemos ver aqui também o seguinte: os meridianos, os canais de energia dentro da acupuntura, eles também vão se dividir em Yin e Yang. Então, cada canal está relacionado com um órgão, com uma víscera correspondente. E aí, dependendo se os órgãos e seus meridianos são considerados Yins, quer dizer, os meridianos de cada órgão também é considerado meridiano Yin, e os meridianos das vísceras são considerados Yang, junto com a própria víscera. E uma característica que a gente vai ver mais na frente, mas citando um pouquinho aqui, todos os meridianos Yin, eles tendem a iniciar embaixo e seguir para cima, né? O Yin encontrar o Yang. E todos os meridianos Yang tendem a iniciar em cima e ir para baixo. Além de que os meridianos Yang sempre estão mais na parte mais externa ou posterior, enquanto que os meridianos Yin estão na parte mais frontal e interna de cada membro ou parte do corpo a qual ele está localizado. E aí a gente pode ver que o cérebro esquerdo, ele possui determinadas características ou funções no nosso corpo. Então o lado esquerdo ele é um pouquinho mais lógico, mais matemático, né? Ele costuma ser responsável pela categorização das coisas. Ele está relacionado ao tempo linear, a sequências de coisas, né? Então ele é o mais lógico, mais, digamos assim, calculista, né?
Então, por essas características, ele seria, digamos assim, o Yang. Então, a porção do lado esquerdo do nosso corpo, ela define as funções mais Yang. Vale salientar que, tendo em vista esse aspecto, a gente pode ver também que o lado esquerdo ele domina o lado direito do corpo. Então, daí o lado direito também, mas outra coisa que reforça o lado direito ser o lado Yang. Já o lado esquerdo do cérebro, ele assume as funções do nosso corpo de caráter mais intuitivo, criativo, né? Menos envolvido mais com a questão do sentimento, com o lado artístico, mais colorido, como a gente vê na figura aí, né? Essas funções são de características mais Yin. Então podemos dizer, e aí reforçando aqui, o lado direito do cérebro ele rege o lado esquerdo do corpo. Daí mais uma coisa que reforça que o lado esquerdo é mais Yin, né? Então, e a gente pode ver essas porções do cérebro caracterizando também mais uma divisão, mais um aspecto que a gente pode fazer no nosso corpo, distinguir nosso corpo em termos de Yin e de Yang. Veja só, uma vez que a gente consegue identificar e classificar as doenças e os sintomas de acordo com o Yin e o Yang, isso vai determinar também a nossa forma de tratamento dentro da acupuntura ou dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, quando eu identifico que uma doença ela tem características mais Yin ou Yang, eu vou ter que realizar um procedimento de característica mais Yin ou Yang de acordo com o sintoma apresentado. Então vamos lá. Quando eu identifiquei lá que a doença ela tem características Yang, isso quer dizer, ela se manifesta mais externamente, ela tem característica mais aguda, quadro de calor, então eu vou tratá-la com uma terapêutica mais Yin. Ao contrário, quando eu identifico características Yin, então a doença um pouquinho mais antiga, mais profunda, mais interna, então eu vou tratá-la com métodos mais Yang. Então, a enfermidade quando se encontra em estágio recente é Yang e o prognóstico é bom. Por exemplo, uma torção. Nesse caso usaremos métodos terapêuticos Yin. Exemplo, imobilização, anti-inflamatórios, acupuntura. Então, veja que esses métodos eles são características mais quietas, né? Imobilizar vai deixar parado, que é o quê? Uma característica Yin, para algo que é Yang. Anti-inflamatório, que vai diminuir a febre, diminuir o calor, diminuir a hiperatividade lá da... E a acupuntura, isso em relação a outros métodos que a gente vai ver mais na frente. Então veja só, se não tratarmos a doença em estágio inicial, ela se transforma em crônica, se tornando Yin. Então, por exemplo, nós temos como um exemplo de uma doença de característica Yin, a fibromialgia, né? Então, nesse caso, a gente vai usar métodos terapêuticos de característica Yang, por exemplo, ventosa, massagem, calor, mobilização. Já numa condição mais Yin, a gente vai usar algo que dá movimento, que mobilize a energia, né? Como é a ventosa, a massagem, o calor, mobilizar, quer dizer, movimentar aquele órgão, aquela parte do corpo, né? Quando no uso da acupuntura, quando a doença é mais Yin,
a gente tonifica, quando é mais yang a gente seda.